Pai. Você não tá câmera? Encerrar o vídeo. Não, vai começar. Boa noite, queridos. Aqui é o pastor Luciano. Nós somos a Igreja Batista em Chácaras Reunidas, trazendo para vocês uma palavra de esperança. Queria convidar vocês agora, nos seus lares, para que nós possamos estar clamando a Deus, pedindo que Deus nos abençoe nos momentos que nós vamos estar passando aqui, ouvindo a sua palavra e pedindo que Deus fale aos nossos corações. Pai, mais uma vez nós te agradecemos por essa oportunidade de levar esperança para as pessoas, Senhor, através da sua palavra, que é as boas novas, que nos dá ânimo, nos fortalece e nos abençoa. Peço que o Senhor abençoe cada irmão, cada amigo, Senhor, no seu lar, que está agora participando, Pai, dessa transmissão, e que a sua rica palavra abençoe e dê tudo que cada um de nós necessitamos. Nós pedimos isso e oramos assim com a certeza que o Senhor vai fazer mais do que nós estamos pedindo e oramos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Queridos, queria meditar com vocês hoje sobre o seguinte tema: por que enfrentamos tempestades? E o texto que eu vou estar lendo com vocês se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos de 35 a 41, e diz o seguinte: Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Trouxe um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo, com a cabeça em um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se. Acalme-se. O vento se aquietou e fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Queridos, por que nós enfrentamos tempestades? As tempestades, elas da vida, são inevitáveis, como, por exemplo, os fenômenos da natureza. São inevitáveis e acontecem com frequência. Nós precisamos estar preparados para as tempestades. E o interessante é que muitas vezes nós não estamos. Por quê? As tempestades, além de chegarem de repente e sem aviso,
elas são impetuosas e incontroláveis. Muitas vezes nós queremos que a nossa vida seja um parque de diversão, tranquilo, alegre, mas a nossa vida parece um mar revolto. Como aqui, os discípulos estavam com Jesus, estavam sendo abençoados com a sua palavra, com a sua companhia, e de repente Jesus falou para eles que era necessário eles atravessarem o lago, né, e irem para outra margem. E de repente, nessa travessia, todos estão naquele barco e da calmaria vem a tempestade. E é interessante pensar no lago que eles estavam atravessando, que a nossa vida é assim. Tá tudo tranquilo, tá tudo bem suave, sossegado, e de repente se levanta uma grande tempestade. E nós precisamos o quê? Estar extraindo das tempestades que nós enfrentamos lições que vão nos abençoar, lições que vão nos fortalecer. E eu queria pensar isso com vocês, né? Por que nós enfrentamos tempestades? Para nós aprendermos três lições. Primeira lição, nós encontramos no começo dessa narrativa, nos versículos 37 a 38. Diz assim: levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na polpa dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importas que morramos? Os discípulos estavam ali cuidando de tudo e Jesus estava no barco, repousando, descansando. De repente vem a tempestade. Eu penso que eles fizeram de tudo que eles poderiam, e o detalhe, eles conheciam bem aquela região, eles conheciam o lago onde eles estavam navegando, que era o lago que eles costumavam tirar o seu sustento diário, porque eles eram pescadores, mas o texto fala que eles ficaram apavorados. Eu acredito, como eu disse, que eles fizeram de tudo que estava ao alcance deles. E quando vem as tempestades, nós precisamos fazer tudo que está ao nosso alcance. Por exemplo, nós estamos vivendo um momento de expectativas no nosso mundo, nessa questão, mais uma vez, relembrando da nossa saúde, mas nós precisamos fazer o que compete a nós, que é o quê? Estarmos cuidando da nossa higienização, cuidando da nossa alimentação para que a gente tenha uma boa imunidade, para que a gente fortaleça o nosso organismo. E tantas as outras coisas que nós também precisamos nos preparar, fazer o que cabe a nós. Os discípulos fizeram. Eu acredito que eles lançaram coisas no mar, eu acredito que eles tentaram controlar o timão, né, para que o barco continuasse na direção que era necessária. Eu acredito e penso que eles fizeram de tudo. Mas a primeira lição que nós extraímos desse texto é o quê? Que o que cabe a nós devemos fazer. Mas tem coisas que fogem ao nosso controle. Por quê? Porque nós somos impotentes. Nós somos seres humanos. Nós precisamos de ajuda de Deus. Nós precisamos que Deus esteja no nosso barco. Nós somos muito impotentes. Qualquer coisa pode atrapalhar a nossa caminhada, se nós não estivermos firmes com Deus. Nós precisamos. E tem um texto nas Sagradas Escrituras, em Jó, que Jó, ele diz no capítulo 7, versículo 17, que é o homem para que lhe des importância e atenção. Ou seja, nós somos frágeis. Nós temos que reconhecer isso. Nós temos que buscar ajuda. E muitas vezes tem pessoas que tentam e não conseguem superar as tempestades, mas também não buscam ajuda para conseguir vencê-las. Os discípulos, eles viram que eles estavam
que eles não estavam sabendo lidar com aquela situação, com aquela tempestade. E o que eles fizeram? Foram até Jesus, foram despertar Jesus. O texto diz que eles fazem uma pergunta: Senhor, não importa que perecemos, não importa que nós morremos, o Senhor não está preocupado com isso? Então eles foram até Jesus. Nós precisamos ir até Jesus. Nós precisamos pedir auxílio a Jesus. Nós precisamos clamar a Jesus. Então, essa é a primeira lição que nós extraímos das tempestades que enfrentamos. Nós precisamos clamar a quem pode nos socorrer. Um crente piedoso diz que a nossa oração está a um minuto de socorro, que nós precisamos orar. E Deus, precisamos clamar, e Deus vai agir. Então, clame a Deus. Perceba que você sozinho não vai conseguir vencer, que você precisa de Deus ao seu lado. E aí nós vamos para a segunda lição que esse texto nos mostra. No versículo 39, quando os discípulos vão: Senhor, não importa que pereçamos. Jesus desperta, Jesus vai até a popa, vai até ali onde ele está de frente com o mar, no barco, e Jesus dá uma ordem. Vamos ver a ordem que Jesus dá. Ele levantou-se, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Amém. Nós observamos que Jesus mostra o seu poder diante daquela situação complicada e tensa que os discípulos estavam enfrentando. Esse é o nosso Deus, Jesus Cristo. Ele é o nosso Salvador, o nosso restaurador. Jesus, ele mostra aqui que nele nós podemos confiar, que ele tem poder para nos socorrer. E nesse momento nós precisamos estar buscando a face de Jesus. Nós precisamos clamar como os discípulos fizeram e precisamos ir até Jesus. Pedir que Jesus haja na nossa vida, haja na situação que estamos enfrentando. E para isso nós precisamos o quê? Ter um relacionamento com Deus. Relacionamento. Jesus não quer pessoas religiosas. Jesus quer pessoas que sejam espirituais. Ou seja, tenham um relacionamento vivo com Ele. Um relacionamento filial, de pai para filho. Nós precisamos buscar Jesus com essa intensidade. Nós precisamos buscar Jesus e pedir para Jesus agir na nossa vida. Jesus, ele mostra aqui para os discípulos, e ele já vinha mostrando em textos anteriores, em episódios anteriores que ele estava com os discípulos, o seu poder sobre a doença, o seu poder sobre demônios, e agora nesse texto ele mostra o seu poder sobre a criação. É interessante nós pensarmos que os discípulos estavam vendo ali o Criador de todo o universo domando a sua criatura, a tempestade e o mar. E Jesus, ele faz isso. Muitas vezes as tempestades que nós estamos enfrentando são no nosso interior. E Jesus, ele promete que ele veio dar paz que excede todo entendimento. Ele veio dar vida e vida em abundância. Então que nós possamos estar buscando a Jesus, que nós possamos estar clamando e ter um relacionamento vivo com esse Jesus, que é o próprio Deus que mostra o seu amor por nós. Eles percebem aqui o grande poder de Jesus Cristo. Eles percebem que Jesus, ele usa o seu poder para abençoar os seus discípulos, o seu povo, as pessoas que estão com ele. E nós precisamos estar com Jesus. Nós precisamos manter um relacionamento com Jesus. Nós precisamos deixar Jesus trabalhar o nosso interior, que muitas vezes
está como uma tempestade no mar revolto, para que nós possamos estar sentindo a paz, o amor que vem de Deus, a alegria do Senhor, que é a nossa força. Então, queridos irmãos, queridos amigos, nesses momentos que nós estamos nos nossos lares, estamos todos apreensivos, que vocês não deixem que essas tempestades exteriores que nós estamos vendo pela mídia social, pelas mídias, né, que estão narrando muitos fatos e notícias ruins, façam com que o nosso interior fique como esse mar revolto, que a gente possa estar olhando para Jesus, clamando a Jesus, pedindo que Jesus nos abençoe com o seu poder, com a sua rica palavra, que traz paz e esperança ao nosso coração. Esperança que as tempestades vão vir, mas Jesus está no nosso barco. Ele acalma as tempestades da vida. Ele acalma as tempestades do nosso interior. E aí, nós vemos no Salmo 121, versículo 2, até mesmo nós já meditamos nesse salmo, que o salmista, quando ele está na sua peregrinação, ele pergunta, ele olha para os montes e pergunta, quem vai me socorrer? Quem pode cuidar de mim? E o Senhor responde para ele, como Jesus responde aqui nesse texto para os discípulos com a sua ação: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, essa é a segunda lição que nós extraímos das tempestades que nós enfrentamos na nossa vida. Que Jesus, ele se revela o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de tudo que existe. E o nosso Pai Celestial, o nosso Emmanuel, Deus conosco. E aí nós vamos para a terceira e última lição desse texto. Nos versículos 40 e 41, nós observamos que Jesus também faz uma pergunta para os discípulos. Enquanto 40 e 41. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Nós observamos aqui duas perguntas que mostram uma lição importante. Jesus fala para os discípulos: vocês não têm fé? Vocês ficam apavorados, vocês não têm fé? E os discípulos depois falam: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Fazem uma pergunta. Então, essas duas perguntas nos mostram uma lição importante. Que quando nós passamos por tempestades, nós amadurecemos a nossa fé. Nós solidificamos a nossa confiança em Deus. Quando nós passamos por tempestades, nós vemos Deus agindo em nossa vida e isso traz o que para nosso coração? Fé. Nós ficamos aliviados, porque nós vemos que na situação difícil que nós estamos enfrentando, nosso Deus vai lá com a sua graça, com o seu amor, com a sua misericórdia e cuida de nós. Cuida do nosso coração, nos dá paz e age na situação que nós estamos enfrentando. E isso faz com que a gente amadureça na nossa caminhada com Deus. Então, os discípulos, eles saem daquela situação fortalecidos e com uma certeza que Deus estava do lado deles. Porque essa pergunta, ela que eles fazem, traz para o coração deles uma resposta. Este homem é poderoso. Este só pode ser Deus. Mas eles têm essa convicção, essa certeza no coração deles. Por quê? Porque eles veem Jesus agindo. E é isso que acontece quando nós deixamos Jesus agir. Quando nós tiramos o controle das nossas mãos e damos para Jesus. Senhor, agora é com o Senhor, eu não posso fazer mais nada nessa situação. E aí Jesus vai, acalma o nosso coração, como fez com os discípulos, e nos dá sabedoria
e age naquela situação. Então, nós aprendemos o quê? Aqui, nessa lição, que Deus ele vai fortalecer a nossa fé com as experiências que nós vamos vivenciar com Ele. Como agora, nós estamos passando por uma experiência que muitos nunca enfrentaram. Pessoas mais experientes já passaram por situações difíceis mundialmente, como nós estamos passando agora. Mas muitas pessoas não. E essa situação vai fortalecer a fé daqueles que confiam em Deus, daqueles que deixam o Senhor agir na vida deles. E é assim que tem que ser conosco, por exemplo. Deixar Deus agir na nossa vida. Deixar Deus mostrar que nós somos preciosos para Ele, por isso que Ele está agindo. É isso que Jesus fez com os discípulos. E interessante que quem colocou os discípulos naquela situação foi o próprio Jesus. No começo do texto, ele está anoitecendo e fala: nós precisamos passar para outra margem do lago. Alguns textos falam mar. Passar para outra margem do mar. Nós precisamos chegar do outro lado. E aí ele vai com os discípulos. Ou seja, os discípulos perceberam também aqui que quando nós obedecemos a Jesus, nós vamos passar por momentos difíceis, sim. Mas Ele está conosco e Ele vai nos conduzir em triunfo. Então, queridos, essa lição nos mostra que as experiências que nós enfrentamos nas tempestades, elas também são pedagógicas. Ou seja, elas estão fazendo com que a gente tenha fé, uma fé solidificada em Deus, porque nós estamos vendo Deus agir na situação que nós estamos enfrentando, como os discípulos aqui. E aí a gente aprende isso também com o autor de Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, que diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. E qual é a recompensa? A paz, a alegria, a certeza que Deus vai fazer alguma coisa na situação que nós estamos enfrentando. Essa certeza que eu tenho. E eu sei que você também tenha, você que confia em Jesus. Que essa situação vai passar, porque Jesus está no barco com a gente. Então que nós possamos estar entendendo isso. Que a paz não é apenas ausência de tempestades, mas é ter confiança em Deus no meio das tempestades. Nós precisamos entender isso, como os discípulos aqui entenderam. Jesus, em outro texto, quando ele já está se despedindo dos discípulos, que ele vai voltar para o Pai, ele diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Ou seja, nós vencemos através da pessoa de Cristo, porque Ele vai tomar conta de nós, Ele vai controlar as situações, Ele vai agir nos capacitando para enfrentar certas situações. Outras Ele vai agir, vai fazer alguma coisa. Mas nós podemos ter certeza que fé é isso, é saber que Deus vai fazer alguma coisa. Deus não vai ficar quieto, Deus não vai ficar em silêncio, Ele vai fazer alguma coisa. Ou, melhor dizendo, até mesmo em silêncio. Ele fica em silêncio, mas ele está trabalhando. Então, meus queridos, que vocês possam estar sentindo isso. A paz que excede todo entendimento. Mas para isso você tem que fazer o quê? Se entregar a Jesus. Deixar Jesus tomar conta do controle da sua vida. Não se desgastar tentando controlar a sua vida, porque você é impotente, como nós vimos na primeira lição. E na segunda lição nós percebemos o quê? Quem é Jesus? Ele tem todo o poder nas suas mãos e ele nos ama. Por isso que ele está no nosso barco. Por isso que ele está agindo na nossa fé. E aí nós vamos para a terceira lição. Para amadurecer a nossa fé, para amadurecer o nosso relacionamento de confiança com Ele. Então, que nós possamos estar fazendo isso, extraindo as lições que as tempestades da vida que nós enfrentamos
como os discípulos enfrentaram uma tempestade literalmente aqui no texto, e ensinaram essas lições para os discípulos, que ensinem lições para mim e para você. E que a gente possa estar descansando no Senhor. O pastor Max Lucado, um pastor piedoso, e é um grande autor, escreve muitos livros falando do poder e da graça de Jesus, ele diz o seguinte: quando sua perspectiva está em Deus, seu foco está naquele que vence qualquer tempestade que a vida pode trazer. E isso é verdade. Coloque o seu foco em Deus. Coloque a sua perspectiva em Deus. Não coloque em pessoas, não coloque em si mesmo, porque você vai se desgastar, você vai se sobrecarregar, mas coloque em Deus, que alivia o nosso fardo, o Deus que controla a nossa vida, o Deus que leva nós para pastos verdejantes. E ainda que a gente ande pelo vale da sombra da morte, nós não vamos temer, porque nós sabemos que quem é Jesus? E Ele está do nosso lado, está no nosso barco. Então, eu queria terminar com mais uma oração, pedindo que Deus abençoe você com a sua palavra, que são as boas novas que nos trazem esperança. E o nosso objetivo nessa transmissão é trazer esperança para você, meu irmão, meu amigo, para que Deus haja na sua vida e você possa estar tendo essa percepção que os discípulos tiveram quando eles enfrentaram a tempestade. Quem é este? Este é o Deus Todo-Poderoso, que está conosco no barco e vai nos ajudar em todos os momentos da nossa vida, em todas as tempestades que nós enfrentarmos na nossa vida, nós estaremos protegidos, porque Deus está conosco. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, Deus bendito, eu te agradeço, Senhor, mais uma vez pela sua palavra, que é rica e eficaz, e ela tem um efeito, Pai, maravilhoso de nos dar sabedoria e trazer esperança para o nosso coração. Que o Senhor abençoe, meu Deus amado, todas as pessoas que estão agora nesse momento conosco, ouvindo, Pai, a sua palavra. Que a sua palavra gere frutos no coração de cada um, frutos que os abençoe e abençoe suas famílias. E que nós possamos a cada dia, Pai, buscar um relacionamento com o Senhor. Não religiosidade, mas espiritualidade sadia, nos relacionando com esse Deus maravilhoso, que se encarnou e veio aqui falar do seu amor, da sua graça e trazer esperança para os nossos corações. Nós oramos assim, mais uma vez, agradecidos por esse momento de meditação, em nome de Jesus. Queridos, que Deus te abençoe, abençoe sua vida, e nós vamos estar meditando, antes de encerrarmos essa transmissão, em um cântico que vai trazer também paz ao seu coração, que fala desse Deus maravilhoso. Cada vez que minha fé é provada, tu me dás a chance de vencer um pouco mais. Das montanhas e vales, desertos e mares, atravesso o que pra perto de ti. E as provações não são maiores que Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Minha vida se revestirá do meu poder.
Cada dia vou viver rompendo em fé. Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares, que me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Em fé, minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Ousadia vou movendo sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Ousadia vou viver no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou cantar e colher. A cada dia eu vou viver rompendo em fé. Querido, que como nós acabamos de cantar, 17 de maio de 2007. que você possa estar também rompendo as tempestades que você vai enfrentar ou que está enfrentando pela fé em Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. E o nosso próximo encontro é quarta-feira, às 19h30. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que nós possamos estar nos encontrando nesse dia tão especial que eu creio que Deus vai estar preparando para nós, já preparou, para que a gente possa estar alimentando o nosso coração de esperança. Deus te abençoe.